Meus irmãos, a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, era uma igreja que havia se tornado modelo, conforme o texto que lemos na liturgia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7, Paulo fala isso: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E alguns motivos nós poderíamos identificar lendo as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Um deles é que eles foram alcançados e transformados pela palavra de Deus. Por isso eles se tornaram modelo. Outro também que nós poderíamos perceber é que deles a palavra estava se propagando para as outras pessoas, não somente pelo testemunho, como Paulo nos mostra em 1 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 8, como também pela própria palavra, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. E eles também estavam se edificando mutuamente. Na primeira carta, no capítulo 5, versículo 11, nós percebemos isso. Por essas e outras razões, a igreja havia se tornado modelo, e por isso Paulo diz isso à igreja: vocês se tornaram modelo, e isso muito me alegra. Agora, mesmo sendo uma igreja modelo, Paulo queria vê-los pessoalmente, porque eles também tinham carências, eles tinham deficiências na sua fé. E quando Paulo escreve a primeira carta, no capítulo 3, versículo 10, ele diz isso: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Isso era o desejo de Paulo, de ter com eles. E nós podemos perceber que no meio da igreja havia pessoas insubmissas, haviam pessoas que não tinham apreço pela liderança, haviam pessoas que não gostavam de ser admoestadas, tinham pessoas que não tratavam os outros com amor, não viviam em paz, alguns desanimados. Várias coisas, nós percebemos isso na carta de Paulo, que existiam pessoas assim dentro da igreja. Contudo, Paulo chama essa igreja de modelo. E esse texto em que lemos, esses dois versículos, é muito interessante para nós analisarmos, porque trata-se de uma petição de Paulo em prol desta igreja. E é bom nós analisarmos para que nós façamos dessa petição um modelo para as nossas petições a Deus, que nós fazemos a Deus em prol da igreja de Deus espalhada pela face da terra, e mais especificamente por esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, da qual você faz parte, porque é uma igreja que tem deficiências. É uma igreja que, como a igreja de Tessalônica, tem pessoas insubmissas, tem pessoas que estão desanimadas, tem pessoas que não têm apreço uns pelos outros, que não têm amor, que tratam mal as outras pessoas. Tudo isso existe no meio da igreja, e não somente dessa ou da de Tessalônica, mas de várias igrejas, de muitas igrejas. São problemas, meus irmãos, que infelizmente existem, porque quando Deus nos chamou, nós não éramos bons, éramos maus, mas o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Agora, essa igreja também não é uma igreja que só tem problemas, mas assim como a igreja de Tessalônica tem sido um modelo para as outras igrejas, e isso ninguém pode negar. Uma igreja da qual o evangelho tem se propagado para a cidade, para outras cidades e até fora do país, para outras nações. Uma igreja que tem plantado uma nova igreja em média de 3 anos, desde quando ela se organizou. Uma igreja que tem investido em missões fora do país. Recentemente agora chegaram um grupo do Peru. E uma igreja que tem trabalhado de diversas formas para a divulgação do evangelho, e daqui a palavra do Senhor tem se repercutido. É uma igreja que tem se edificado mutuamente. Por exemplo, o evento da Fé Reformada, em novembro, que todos os anos essa igreja organiza, tem servido para reciclar pastores que vêm para essa igreja e têm a oportunidade de ouvir sobre a fé reformada, aquilo que nós pregamos, e nós estamos nos edificando mutuamente, o corpo de Cristo. Tem trabalhado na sociedade através do IP,
Quantas crianças que são assistidas em Trindade, sem de ser lhe cobrado nada. É uma igreja que tem sido modelo para as outras igrejas, meus irmãos, mas que tem tido também problemas. Agora, por isso nós devemos orar por esta igreja. E como orar por esta igreja? Como orar pelas outras igrejas? É isso que eu quero trabalhar, exatamente isso com vocês nesta manhã, porque esses 2 versículos servem-nos como um bom modelo para as orações que devemos fazer a Deus em prol da sua igreja. E estes versículos nos mostram pelo menos 3 elementos importantíssimos que devem fazer parte das nossas orações e devem estarem presentes de maneira adequada nas nossas orações, para que as nossas orações se tornem petições dignas. E esses 3 elementos são o conteúdo da nossa oração, o propósito da nossa oração e o fundamento da nossa oração. E esse exemplo nós vemos nesta oração de Paulo. Se você observar comigo, no versículo 11, Paulo diz: por isso, também não cessamos de orar por vós. Meus irmãos, quando Paulo diz por isso, ele está se referindo ao que foi dito nos versículos anteriores. E nos versículos anteriores, Paulo deixa claro que Deus os chamou para que eles alcançassem a glória de Cristo, para que eles fizessem parte do reino de Deus. E no último dia, eles seriam achados dignos, porque Deus os chamou para isso. E conforme ele mesmo fala no versículo 24 da carta anterior, 2º capítulo, tá? Pode ser que esteja na mesma página sua, ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo tinha isso em mente. E quando Paulo começa a dizer por isso, Paulo tem isso em mente. E o conteúdo da oração de Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse, o conteúdo da oração de Paulo tinha em vista valores eternos. Quando Paulo pede pela igreja, ele não esquece do que para que a igreja foi eleita, para que a igreja foi escolhida, para que você foi chamado para vir para este lugar e adorar a Deus. E o propósito final disso é estar com Deus. E Paulo tem isso em mente. E então ele começa a orar, e ele diz: por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, ou dignos do seu chamado, dignos dele. Um Deus que é santo, e Ele nos chama, e nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. O problema é que nós ainda temos pecado, nós ainda erramos, e isso acontecia na igreja de Tessalônica. Por isso Paulo pede para que Deus o santifique. Dentro de uma igreja que Paulo considerava modelo, havia gente que não apreciava os que trabalhavam, e não apreciava os que presidiam bem, nem os que os admoestavam. Haviam insubmissos, pessoas desanimadas, fracas, maldosas, entre muitas outras coisas que existiam ali dentro de errado. Contudo, eram pessoas chamadas para a salvação. E se você olhar ao seu redor, você vai ver um monte de pessoas que têm deficiências, mas que Deus os amou e os chamou. E Paulo, por isso, ele orava a Deus para que tornasse essas pessoas dignas, para que se apresentassem no último dia com dignidade. Agora, por que Paulo pede que Deus os torne dignos, meus irmãos? Sendo que quando ele vai orientar as pessoas, ele diz: se você minta, você não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. E ele diz para nós mudarmos, são ações nossas. Mas por que Paulo então pede para que Deus nos dignifique? Não seria melhor ele dizer para que eu me torne digno? Mas como mesmo Paulo ensina, conforme ele diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Sou eu que preciso ter atitudes, mas se não for pela força de Deus, se não for pela graça de Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso Paulo diz: pede a Deus, roga ao Senhor,
que Ele trabalhe na vida da igreja. E meus irmãos, às vezes nós achamos que nós não precisamos orar uns pelos outros, não precisamos pedir para que Deus dignifique os outros. E conforme Êxodo capítulo 32, versículo 12, lá Moisés se coloca na presença do Senhor e ora para Deus não destruir o povo. E o texto diz que depois que Moisés pediu a Deus para não destruir, Deus não destruiu. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ali o Senhor está dizendo: eu procurei alguém que se colocasse na brecha, alguém que intercedesse pelo povo, para que eu não os destruísse, e eu não achei um que fizesse isso, por isso eu destruí o povo. Meus irmãos, nós precisamos orar, porque Deus ouve as nossas orações, e quando nós intercedemos uns pelos outros, o Senhor muda, o Senhor transforma. Nós precisamos orar pela igreja. O problema é que muitas vezes nós falamos dos problemas dos outros com eles. Muitas vezes nós falamos dos problemas dos outros com as outras pessoas. Mas poucas vezes nós falamos dos problemas dos outros com Deus. E pedimos a Deus que os dignifique. E nós precisamos fazer isso. A igreja toda. E Paulo, ele continua dizendo: olha, eu peço a Deus que os dignifique e que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Quantos de vocês têm projetos, talvez individuais, talvez coletivos, projetos que partem de um coração quebrantado, voltado para Deus? Quantos projetos a igreja tem, quantos desafios nós temos? Mas nós esquecemos que quem cumpre é Deus e não nós. Paulo está pedindo para que aquilo que provém de fé, aquilo que provém de bondade, que seja cumprido, mas ele pede a Deus que cumpra, porque não é você e não é eu que torna as coisas realidade, que torna os projetos, que faz que os projetos sejam concretizados. Não somos nós, mas é Deus, é na força de Deus, é por Ele, e nós precisamos pedir a Ele. O problema é que muitas vezes nós definimos algumas coisas, colocamos os projetos no papel, e então nós queremos colocar em execução, e ao invés de clamar a Deus que faça cumprir aquele projeto, nós tentamos mover céus e terra com as nossas próprias mãos, passando por cima de todo mundo, pensando somente no resultado, para que aquilo saia do papel. E então nós passamos por cima de liderança, nós discutimos com irmãos, nós machucamos os outros, nós nos machucamos, tudo em prol do cumprimento de algo que estava no meu coração e na minha cabeça. E aquilo que era semente de fé, de bondade, passa a ser fruto de desobediência, de insubordinação e de muitas outras coisas. Nós precisamos rogar a Deus que torne a igreja digna dEle, que a cada dia trabalhe na vida da igreja e que cumpra com poder os seus projetos. E Paulo continua a sua oração. Em primeiro lugar, então, o conteúdo da oração de Paulo visa tem em vista valores eternos. Em segundo lugar, o propósito da oração de Paulo visa a glória de Deus e do seu povo. Se eu perguntar a você, provavelmente você não vai saber, da segunda pergunta até as demais do Catecismo de Westminster. Mas se eu perguntar qual a primeira pergunta do breve Catecismo de Westminster, talvez você não saiba somente a pergunta como a resposta. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. É disso que Paulo está falando aqui. Qual o propósito das nossas orações? Qual o propósito de Deus nos tornar digno? Qual o propósito de Deus cumprir todo o projeto que a igreja tem? Glorificá-lo. E ele então diz, versículo 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós
nele. Como entender Cristo ser glorificado em nós e nós nele? Eu me lembro de uma historinha que conta de um ourives que estava trabalhando um ouro, e o seu aprendiz começou a lhe perguntar: como que você sabe que o ouro ele está pronto, que ele está totalmente lapidado e polido? E ele então disse a ele: olha, espera um pouquinho que você verá. E quando ele terminou, ele colocou ali aquela joia e disse para ele: olha aqui. E quando ele olhava, ele percebia que a face do ourives estava sendo refletida naquela peça valiosa. E ele entendeu que quando a joia está pronta é quando ela reflete a face daquele que o faz. Meus irmãos, quando Cristo é glorificado em nós, é quando nós refletimos a glória de Deus, refletimos as obras de Deus. Então as pessoas olham para nós e vê Cristo em nós. Ali, Cristo está sendo glorificado em nós. Me lembro de um dia que o André contou aqui nesse púlpito um acontecido de um diácono desta igreja que pegou alguém que estava bêbado na rua, colocou no seu carro, levou no seu apartamento, colocou ele dentro da casa dele. Essa pessoa virou para ele e perguntou: você é Jesus? Ali ele estava refletindo Cristo sendo glorificado em nós. Agora, quando Cristo é glorificado em nós, meus irmãos, nós não damos a Ele nada essencial do que Ele não tenha, mas nós somente declaramos aquilo que é dele, aquilo que Ele é. Mas quando nós somos glorificados em Cristo, aí sim há mudança. Como o ouro foi lapidado por esse ourives, como ele foi trabalhado, como ele foi polido, nós somos mudados, nós somos transformados, e assim nós glorificamos a Deus. E uma coisa está ligada à outra, porque quanto mais Deus trabalha na nossa vida e nos torna dignos, mais nós glorificamos a Deus. E quanto mais a igreja está glorificando a Deus, é porque Deus tem mais e mais trabalhado na vida da igreja. E Paulo então pede a Deus, tendo em vista valores eternos, e ele pede com um fim, o propósito de que essa igreja glorifique a Deus, porque o final de tudo é glória de Deus, e é a igreja glorificada, a igreja gloriosa estando com Deus. E nós precisamos entender isso e pedir por isso todos os dias. O que pedir? Para que pedir? Tenha em vista valores eternos, tenha em vista a glória de Deus. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós tentamos fazer as coisas buscando glória para nós mesmos. E nós somos tão orgulhosos e o nosso coração é tão enganoso que a gente consegue enganar a nós mesmos e achar que não estamos fazendo as coisas para a nossa glória. Cuidado, nós precisamos ter cuidado. Todos nós, você e eu, sem exceção. Quando Paulo pede, no final da carta, Paulo pede oração por ele também. Ele ora a Deus em favor da igreja, mas pede para que a igreja ore em favor dele. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós falamos do conteúdo, do propósito. Agora, o fundamento da oração de Paulo era a graça de Deus. Ele termina o versículo 12 dizendo: segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor. O desejo de Paulo é que os tessalonicenses se esforcem mais e mais para se tornarem dignos de Deus, dignos da vocação, e frutificando em toda boa obra. Por isso ele escreve à igreja e pede a Deus que os torne assim. Agora, mas Paulo ele não deixa de reconhecer que se a igreja tem feito isso com mais empenho, o fato dela poder fazer isso e estar fazendo isso é graça de Deus,
É porque Deus tem agido graciosamente e nós, cristãos, precisamos constantemente ser lembrados do fato de que, assim como fomos salvos pela graça, também somos santificados e glorificados pela graça de Deus, não é de outra forma. Portanto, tudo aquilo que nós vimos na igreja, nós precisamos entender que é graça de Deus. E se nós desejamos alguma coisa a mais, nós precisamos desejar pela graça, porque Deus é gracioso. Não é errado desejarmos que Deus faça mais do que já tem feito. Errado é aquele sentimento que muitas vezes está por trás da nossa oração. O sentimento pecaminoso de insatisfação. Então você olha para o seu carro e você diz: eu quero um carro melhor, esse carro não serve. Você olha para o seu contra-cheque e você diz: gente, eu trabalho tanto por esse salário, eu preciso de um salário melhor. E então você começa a olhar para a igreja também e dizer: não, essa igreja precisa de uma banda profissional, porque o que está ali não dá. Precisa de um pastor de renome, alguém novinho desse jeito não funciona, inexperiente, não dá. E assim por diante, você olha para o ministério de homem, tem pouca gente, ou não está bom, e você olha para a SAF, também não dá, precisa melhorar, e você olha para a igreja e não dá, e precisa melhorar. Meus irmãos, e você pode dizer isso sempre, mas eu quero dizer para você que isso é pecado. Porque isso é não reconhecer a graça de Deus. E eu não quero que você deixe de sonhar, que você deixe de planejar, que você deixe de trabalhar para que a igreja cresça, e olhe para o seu lado e diga: não, está tudo bom. Não, não é isso. O que nós precisamos entender é que o motivo, o que nos motiva a querer mais, é que deve ser correto. Então nós precisamos olhar para o que Deus tem feito nessa igreja e reconhecer que Deus tem sido gracioso para conosco. E se Ele tem feito até agora o que Ele tem feito, e se é pela graça dEle, Ele pode fazer mais. Vamos pedir para que Ele faça mais. Vamos pedir para que Ele dignifique aqueles que tocam aqui, aqueles que pregam aqui, aqueles que dirigem os departamentos, os diáconos, os presbíteros, aqueles que lideram a igreja. Vamos pedir para que Deus trabalhe, que faça cumprir todo o propósito. Vamos pedir para que Deus mude a nossa vida, porque Ele é gracioso e Ele tem feito até aqui. Não é errado você querer que a igreja invista mais em missões. Errado é você não reconhecer que essa igreja não investe em missões. Não é errado você querer que a igreja encha, que tenha mais programações, ou que se torne melhor. Errado são as nossas motivações, se elas forem fruto da insatisfação. Quando Paulo pede a Deus para que trabalhe na vida daquela igreja, a igreja de Tessalônica, ele diz: eu agradeço a Deus, porque Deus tem feito isso com vocês. Eu agradeço a Deus, porque Ele tem agido assim na vida de vocês. Eu dou graças a Deus, porque Ele deu isso a vocês. E Paulo sempre era grato. E você pode olhar para o seu lado, para trás de você, e ver alguém imperfeito, mas que assim como você, faz parte desta igreja e foi chamado pelo amor de Deus, e que Deus tem sido gracioso para com todos nós. Uma igreja que tem sido modelo, não só aqui nessa cidade, como fora dela. E isso é graça de Deus, e nós devemos agradecer a Deus por isso. Portanto, meus irmãos, nós entendemos o conteúdo da oração de Paulo, o propósito e o fundamento da sua oração. Por que não fazer isso? Por que não chegar em casa e dobrar o seu joelho? E pensar naquelas pessoas de que talvez você fale mal para os outros,
Agora, fale mal delas para Deus. Senhor, essa pessoa é fofoqueira. Muda ela. Senhor, essa pessoa não é graciosa. Muda ela. Por que não começar a pedir a Deus, dobrar o joelho e interceder por isso? E dizer, e planejar tudo, a pegar os seus projetos e colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, cumpra. Cumpra com poder. Quantas coisas, meus irmãos, a igreja tem o desejo de investir em missões, mas a igreja tem um projeto de construir um centro de convivência, salas para a escola dominical, para que a nossa escola seja melhorada ainda mais, para que nós nos edifiquemos mais e mais, mas não é fácil, e nós temos visto como é grande os obstáculos, mas vamos pedir a Deus. Vamos orar a Deus para que Ele cumpra esses projetos, para que Ele seja glorificado mais e mais, como já tem sido através dessa igreja. Mas não esqueça de agradecer a Deus, meus irmãos. Não esqueça. Seja grato. Jamais se sinta insatisfeito. Não é para se acomodar. Não é isso. Mas não seja insatisfeito. Seja grato. E peça ao Senhor, porque Ele pode fazer mais.